e recolha a assinatura dos demais membros da banca também. Eu acho que o outro é você que preenche, né? Então, Isso. pronto. Tem mais algum? Acho que não, né? Fora da Não, o bibliotecária. colegiado só me enviou esses dois. Não entendi. O colegiado só me enviou esses dois. Então deve ser só isso mesmo. Tá, eu vou voltar aqui a fazer contato aqui pelo WhatsApp com os professores Tomé e Gervásio. Então eu vou pegar uma água aqui, rapidão. Professor Gervásio, ele está disponível já aqui. Voltei. Só não consegui falar com o Tomé. O Tomé não tá visualizando as mensagens ou ele... Eu vou tentar ligar, talvez seja melhor. Pronto, ele já viu, ele vai entrar. Certo. Bom dia, Tomé. Beleza aí? Bom dia para todos. Oi, Tomé, bom dia. Já. O professor Gervásio vai entrar, ele está tentando entrar aqui, viu? Pronto, ok. Certo. Ok.
Bom dia, Gervásio. Bom dia, Gervásio. Você está ouvindo? Tá tudo ok aí? Bom dia, João, bom dia, André, Bom dia. bom dia, Tomé, aos presentes também, bom dia. Vamos começar então, certo? Então, em primeiro lugar, bom dia a todos que estão presentes na sala, no ambiente virtual. Agradeço aí a, a aceitação do convite dos professores Henrique Tomé e professor Gervásio, né, nesse final de ano aí, todo mundo muito corrido, né? João vai apresentar o trabalho de conclusão de curso dele, João Pedro Macedo, Análise da corrente de comércio Brasil-China. João, 15 a 20 minutos para você apresentar, e aí depois os membros da banca vão fazer as considerações sobre o seu trabalho, certo? Certo. Pode começar a sua apresentação. Certo. Bom dia a todos. Eu me chamo João Pedro Macedo. Sou estudante da Faculdade de Economia. E eu vou estar apresentando minha monografia com o tema Análise da corrente de comércio Brasil e China. Meu orientador foi o professor André, que está aqui com a gente. Certo. Este trabalho, ele discute essa corrente comercial entre o Brasil e a China. Este é um tópico muito importante, porque a partir dos anos de 2000, que foi o ano em que a China entrou na Organização Mundial de Comércio, ela se tornou um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Essa relação comercial ela foi muito baseada em uma forte demanda da China por commodities básicas, assim, bens primários, enquanto nós importamos, né, da China bens mais finais na linha de produção. Por esse motivo, a China ela é muito apelidada como fábrica do mundo, exatamente por essa questão que a gente exporta para eles a matéria-prima e importa o bem finalizado. Essa relação, ela possivelmente pode ter afetado o desenvolvimento da indústria brasileira, em que esses setores de bens primários, com essa oportunidade, né, de lucros, com principalmente o boom dos preços das commodities na década de 2000, fez com que esses setores pudessem crescer bastante nesse período, enquanto outros setores de bens mais finais, assim, como produtos tecnológicos, computadores, por exemplo, esses setores não cresceram tanto com o tempo, e hoje em dia podem ter um pouco de dificuldade de competir com os produtos que nós importamos desses setores. Essa especialização ela é muito discutida se ela é necessariamente algo negativo ou positivo, né? Porque tem fatores positivos em se especializar, né, nesse tipo de comércio, mas tem autores também que discutem os impactos negativos. Como um ponto muito importante, muito discutido, é a questão da doença holandesa, né? Esses pontos serão um pouco mais abordados quando a gente estiver falando da revisão da literatura. É a forma com que a gente calculou, né, a concentração das principais mercadorias que a gente importa e exporta foi através do coeficiente de Gini-Richman, e com o multiplicador de Gruber-Lloyd a gente calculou a parcela do comércio desses setores que advém do comércio intraindústria, que isso também vai ser um pouco mais explicado quando eu estiver falando dos dados. Certo. Como a gente pode ver aqui, através desses gráficos, o comércio com a China, tanto as exportações quanto as importações, elas começam a crescer assim mais significativamente
partir dos anos 2000, assim, 2002, 2003, crescendo bastante assim ao longo da década. Essa relação, ela nos faz considerar se o que está ocorrendo é apenas uma questão positiva, né, em que a gente possui ganhos de comércio ao exportar essas commodities para a China, como explicado por Heckscher Ohlin, ou se estamos caminhando para o fenômeno da doença holandesa, que, como explicado por Sanchi Werner, essa concentração da exportação desses produtos pode gerar uma concentração das estruturas de produção, em que a gente acaba se tornando mais dependente das receitas fiscais e podendo acarretar alguns pontos negativos por causa da natureza do comércio de commodities. Um ponto possivelmente negativo da especialização nesse comércio seria a volatilidade das receitas, porque as commodities elas têm padrões de preço muito voláteis, né? Ou seja, as receitas que a gente consegue com o comércio dessas mercadorias, ela não é uma receita constante, o que pode, de fato, afetar o crescimento econômico de um país. Dois outros pontos aqui que também eles têm uma ligação muito forte é a questão da esgotabilidade e o reinvestimento desses ganhos em capital humano. É explicado por Keynes que geralmente o que ocorre é que nesses países que se focam no comércio das commodities, eles tendem a não reinvestir esses lucros no capital humano. O que, de acordo com a lei de Hardwick, a regra de Hardwick, todo o ganho com o comércio das commodities deve ser reinvestido em algum tipo de capital humano para que seja uma forma sustentável de desenvolvimento. Outro ponto também falando sobre os preços das commodities é que alguns autores argumentam que esses preços eles têm tendências declinantes, mesmo com avanços tecnológicos. O que, na verdade, não é necessariamente verdade, porque na obra de Lederman e Maloney, eles explicam que, na verdade, o processo é mais caracterizado como não estacionário, ou seja, os preços eles não são necessariamente declinantes, eles são mais aleatórios. E o avanço tecnológico, ele não, mesmo que ele não encareça as commodities, né, porque é difícil encarecer um bem primário, já que ele não é muito diferenciado, né? Por mais que não encareça essas mercadorias, o avanço tecnológico ele pode impactar a produtividade delas. E o importante no comércio, né, são os lucros que a gente consegue. Então, mesmo com os preços não aumentando a produtividade, é possível sim aumentar os lucros dessas mercadorias. Outro ponto é que é muito argumentado que esses setores eles não produzem externalidades positivas para a economia e também não criam encadeamentos com outros setores. Isso geralmente tende a ser verdade, porém sabe-se que isso não é sempre de fato o que ocorre. Por exemplo, o Aragorn e Rudd, eles estudam em um de seus trabalhos o caso específico de uma mina em uma pequena cidade que o setor, a atividade econômica se baseia quase que completamente na extração dessa mina. Eles mostram como que o crescimento da atividade da mina, ele efetivamente reduz a pobreza da cidade e afeta diretamente todos os setores, por estar muito envolvida com o comércio local, já que é uma atividade que basicamente carrega, né, toda a atividade comercial dessa cidade. Ou seja, essa especialização de commodities não necessariamente vai ser
uma coisa negativa. Vai depender muito se, como foi falado pela regra de Hardwick, se isso vai estar sendo reinvestido em capital humano e se a gestão de receitas fiscais, né, for eficiente para combater essa questão da volatilidade das receitas com a volatilidade dos preços das commodities. A metodologia que a gente usou foi principalmente o índice de Gruber-Lloyd, né, que foi utilizado para definir a parcela intraindústria, quer dizer, intraindústria desses setores. O comércio interindústria, ele se caracteriza como quando a gente exporta produtos e importa produtos que são de setores diferentes. Ou seja, a gente exporta um bem que a gente possui uma vantagem comparativa, por exemplo, a soja, e importa bens que a gente não possui uma vantagem comparativa, outras commodities ou outros bens de outros setores que a gente não produz tanto em solo local. Isso é muito característico de economias que se baseiam em vantagens comparativas, né? Por outro lado, o comércio intraindústria é o contrário, onde nós importamos e exportamos mercadorias de um mesmo setor, que é mais característico de economias de escala. A seguir aqui são as fórmulas de Menon e Dixon que a gente utilizou para gerar os gráficos e definir a contribuição desses crescimentos, né? Essa primeira fórmula, ela mostra, esse primeiro aqui, ele mostra o que, para o crescimento de dada mercadoria aí, ele calcula a contribuição do comércio líquido e do comércio intraindústria. Ou seja, ele está meio que definindo a parcela do comércio intraindústria que contribui para o crescimento dessa mercadoria. E as fórmulas de baixo, respectivamente, são o mesmo do que anterior, só que para as importações, nessa fórmula de cima, e para as exportações, nessa fórmula de baixo. Os dados que a gente utilizou para gerar essas análises foram retirados do MDIC, né, do Comexstat. Nós utilizamos o sistema harmonizado SH6, que ele cria maiores especificidades, né, quando ele nas mercadorias em si, ou seja, tipo o SH6, ele segrega melhor as mercadorias. Por exemplo, o milho não vai ser sempre milho, vai ser milho, o tipo do milho específico que a gente está comercializando. Ou seja, essa é uma forma melhor de especificar quais setores a gente está analisando. O agrupamento do comércio ele foi realizado por ano, e as mercadorias que a gente analisou foram baseadas nos índices de concentração. Ou seja, para as exportações, nós pegamos todas as mercadorias que compuseram 50% de todo o produto que foi exportado no ano, e as importações nós pegamos todo o produto 25% de tudo que foi importado no ano. O ano escolhido foi 2019, por ser um ano mais recente, que não foi impactado pela pandemia. Aí não tem nenhuma especificidade muito grande nesse ano. E as análises também foram feitas através da comparação entre 3 cenários distintos. O comércio total da mercadoria, o comércio da mercadoria com a China e o comércio da mercadoria sem a China, ou seja, total menos China. A seguir são os resultados. Primeiramente, falando das exportações, elas apresentaram muitos resultados característicos de commodities com baixo nível de industrialização. As 3 mercadorias mais exportadas foram a soja, os óleos brutos e os minérios, que são 3 commodities muito importantes aqui no solo brasileiro. E só essas 3 elas já representaram 36% de tudo que exportamos nesse ano.
Aí, como podemos ver, este gráfico aqui da soja, a cara desse gráfico foi muito repetida dentre as exportações. Esse foi um padrão bem comum entre todas essas mercadorias, em que, como vocês podem ver, a linha TT, que é o crescimento da mercadoria, ela converge inteiramente com o CXT, que é a contribuição das exportações, e também converge com o CNT, que é a contribuição do comércio interindústria. Ou seja, esse crescimento ele é 100% explicado por esses dois fatores, que é uma característica bem comum das commodities básicas, né? Aí tiveram algumas mercadorias que apresentaram resultados um pouco diferentes nas exportações. Uma delas foram os óleos brutos, que, embora também se alinhe um pouco, o crescimento TT também se alinha um pouco com as exportações e a contribuição interindústria, a gente pode ver que elas não convergem 100% como na mercadoria anterior. Dá para perceber que há uma contribuição também do comércio intraindústria, e o índice de Gruber Lloyd, que não foi apresentado na mercadoria anterior porque ele estava zerado, né, era completamente interindústria. Aqui é diferente. O Gruber Lloyd tem um aumento que ele chega a quase 0,9. Ou seja, de 2000 a 2011, mais ou menos, podemos ver que a parcela intraindústria desse comércio foi bastante relevante para o comércio mundial. Aí embaixo nós temos, no caso, com a China, que podemos ver que esse padrão não é igual com o comércio mundial. Ele é bem mais caracterizado por um comércio interindustrial mesmo, com o índice Gruber Lloyd zerado e linhas completamente convergentes com o crescimento. Isso pode nos fazer considerar se talvez esse setor, a forma como esse setor se comportou com a China, não pode ter afetado o desenvolvimento dele como um geral aqui no Brasil. Outro caso à parte das exportações que a gente pegou aqui foi o caso do milho, que no ano de 2023, o milho se tornou nós, no Brasil, se tornamos os maiores exportadores do mundo do milho, que foi uma commodity básica, né? A gente pode ver aqui que o índice de Gruber Lloyd ele esteve um pouco alto assim no início da década de 2000, mas ele foi decaindo e se tornando mais um comércio baseado no comércio interindústria. A questão particular do milho é que, embora seja uma mercadoria muito importante na nossa pauta exportadora, não foi relevantemente exportada para a China, o que não é algo de se esperar, né? Considerando que a China é um dos nossos maiores parceiros comerciais e essa é uma das mercadorias que a gente mais exporta de todas, sabe? Isso pode mostrar como, para essa mercadoria específica, existe uma certa diversificação de destinos, quando se fala, pelo menos, do comércio com a China, né? O comércio asiático. Nem tudo que está sendo exportado está sendo concentrado em apenas um país, porque uma de nossas maiores mercadorias não está sendo relevantemente exportada para a China. Sobre as importações, em geral, houve uma maior diversificação de destinos, pois grande parte das mercadorias analisadas não foram relevantemente importadas da China. Então, no que tange essa corrente comercial, as importações apresentam certa diversificação de destinos. Em geral, os índices de Gruber Lloyd também foram maiores que as exportações, mostrando que a parcela interindústria desse comércio foi mais relevante. E também os gráficos apresentaram muito essa cara dos outros olhos que eu estou mostrando aqui, mas vale ressaltar que para esse primeiro gráfico, que mostra a contribuição das exportações e importações, apesar daqui ele também está mostrando que ele cresce acompanhando as exportações, isso pode ser um fator que revele uma certa natureza intraindustrial,
porque mesmo sendo um país que, uma mercadoria que está na nossa pauta importadora, né, ela cresce também com as exportações, mostrando que tanto as exportações quanto importações participam bastante desse setor. Aí algumas mercadorias que tiveram resultados mais peculiares foram primeiramente os óleos brutos de petróleo, que podemos ver aqui que tiveram índices de Gruber Lloyd altos, principalmente de 2000 a 2011, assim, enquanto naquele mesmo caso que foi apresentado da China, os gráficos da China apresentam resultados diferentes. Eles mostram que a parcela intraindustrial do comércio com a China não foi relevante, levantando novamente aquela dúvida de se talvez a forma como esse setor se comportou com a China não pode ter afetado o setor em geral, levando em consideração que o Gruber Lloyd ele vai caindo ao longo dos anos, né? Outra mercadoria com um resultado semelhante foram os veículos automóveis de transporte de mercadoria, que também apresentaram índices de Gruber Lloyd bem altos, 0,8, mostrando que a parcela intraindústria desse comércio foi muito relevante, mais relevante até que a interindústria, e essa mercadoria não foi relevantemente importada da China. A gente vê aqui que os gráficos que excluem o país asiático, eles não diferem muito dos gráficos totais. A outra mercadoria também com esse comportamento foram outros medicamentos, que o Gruber Lloyd ele vai crescendo ao longo dos anos. E a gente pode ver aqui que tanto as exportações, as importações, o comércio intraindústria e interindústria, eles afetam o TT, né, a linha de crescimento. Não é como os gráficos das exportações, que eles convergem perfeitamente só com as exportações e o comércio interindústria. Outra mercadoria também com resultado muito semelhante foram as caixas de marcha, ou seja, estes 4 setores, principalmente, né, foram 4 setores que realmente apresentaram características de serem caracterizados por relações intraindustriais, mostrando que, embora nossas exportações tenham essas características interindústria, nossas exportações, em alguns setores específicos, possuem uma característica mais diversificada, né? Que tanto as exportações quanto as importações contribuem para o seu crescimento e possivelmente esteja acontecendo algum encadeamento para outros setores, vendo que o Gruber Lloyd é altamente relevante. Bem, as considerações finais foi como eu comentei agora, que as exportações apresentaram principalmente essa natureza interindustrial, né? Analisando os gráficos dos índices de Gruber Lloyd, que quase todos estavam zerados para as importações. E as importações tiveram maior diversidade de resultados, que tiveram aqueles gráficos como eu apresentei, daquelas 4 mercadorias, e também tiveram gráficos que comportaram resultados mais característicos de setores interindustriais, né? Outro ponto importante é que as exportações apresentaram certa concentração, visto que, com exceção do milho, todas foram relevantemente exportadas para a China, né? A China foi uma peça vital para as exportações de quase todos os principais setores do ano, enquanto as importações não apresentaram esse resultado. A maioria das importações não vieram relevantemente da China. Isso nos faz levantar novamente aquele ponto de se a China realmente seria uma fábrica do Brasil. Embora a gente exporte para eles bens primários e recebe primariamente bens mais industrializados, mais avançados na linha de produção, percebendo, né, olhando que grande parte das mercadorias que importamos não vieram relevantemente da China,
talvez existem países que atuem mais como fábricas para nós do que necessariamente a China. Ela seria, de certa forma, uma fábrica para nós, mas talvez não é o país que tem esse papel mais importante para o Brasil. A forma que a gente teria de proceder com esse trabalho, que acabou não dando tempo de concluir dessa forma que a gente queria, seria agrupar esses dados que a gente coletou trimestralmente, criando uma série temporal, e analisar se o crescimento do PIB da China nestes períodos vai estar impactando esses índices, né, de grupo Lloyd e o crescimento do comércio das mercadorias. Seria uma forma de definir com um maior grau de certeza, né, se a China está de fato impactando como esses setores estão se desenvolvendo ao longo dos anos. É isso foi minha apresentação. Gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer a meu orientador André, meu pai e minha mãe que estão presentes aqui na chamada e a banca que compareceu aqui também para a minha apresentação. Obrigado. Ok, João, se apresentou muito bem. Vou fazer só uma pequena correção. Quando você falou dos índices que foram construídos para as importações e existe uma diversidade, a diversidade ali é de origem, certo? Eu sei que você sabe disso, mas você trocou a palavra origem por destino. Destino, quando a gente se refere às exportações, e origem no que se refere às importações, mas evidentemente você sabe disso, foi só uma pequena falha, né, que é normal na apresentação. Geralmente a gente passa a palavra para um membro externo, né, o primeiro a falar é um membro externo da banca, não é o caso aqui. Você tem o privilégio aí de ter como membros da banca diretor e vice-diretor da Faculdade de Economia. Vou deixar, então, o diretor para finalizar, deixar para o Tomé para fazer o comentário por último. Vou passar a palavra para o professor Gervásio fazer os comentários, certo? Bom dia, um barulho. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, João, poder participar da sua banca. Agradeço aí o professor André e o professor Tomé, prazer mais uma vez estar participando. Nós estamos essa semana aqui, né, acho que estão me ouvindo bem? Então, sim. Estamos essa semana, né, numa maratona, né, todos os professores também lendo bastante dissertações, teses, então a gente está de manhã cedo aqui, no decorrer do dia nós temos mais bancas, porque quando chega na última semana de aula, a gente precisa, né, fechar. Bom, eu, assim, gostei do tema, né, e estudei esse tema, orientei uma tese de doutorado no período recente, acho que o professor André talvez tenha participado da defesa do José Firmino, tangencia muito o tema, né, mas no nível de doutorado, é claro, era outra coisa. Então, não tive dificuldade nenhuma em compreender o tema, nem de entender o que você se propôs a fazer na sua monografia, né? Então, de certa forma, assim, acho que a monografia, ela tem... Não está muito claro, assim, né, na introdução, etc., se a questão do problema, objetivo, isso vai aparecendo quando a gente vai lendo, mas ela tem um propósito, claro, né, de o que se quer fazer. Tem uma metodologia, né, aplica bem essa metodologia e chega aos resultados, né, um exercício que, geralmente, o que a gente cobra, às vezes, numa monografia não necessariamente precisa ter esse exercício quantitativo, um método, mas a gente se aceita ainda que possa ser descritiva, né, uma coisa assim, mas você se propôs a aplicar um método, e é o que se requer numa monografia, e tem resultados e chega a uma conclusão, né? Então, do ponto de vista do que se espera para uma monografia,
ela tem os elementos que são necessários, né, do ponto de vista da monografia. Então, assim, não tenho... o que a gente coloca aqui agora é que você... É a última aula, né? Geralmente a defesa de monografia é a última aula, e a gente continua ainda, né? Não é o resultado... É o resultado que você apresentou, e o que a gente vai colocar aqui, geralmente, né? Vocês fazem a defesa, depois vocês têm que fazer as revisões ainda, né? Então a gente se preocupa nesse ponto e tentar dar contribuições para que essa versão final que você vai apresentar depois das revisões, ela tenha os elementos já, até porque a partir da defesa, não agora, mas depois que você entregar as revisões, qualquer um vai ter acesso no PDF, no site da UFPA, nessa monografia, né? Então a gente também, numa defesa como essa, a gente chama a atenção a muitos elementos que são importantes, porque é seu nome que vai estar exposto, né? O nome do seu nome, o nome da banca, então ela precisa ter alguns elementos. Então, além de reportar alguns resultados, algum mérito, a gente também coloca em questão muitas coisas que podem ter ficado, que poderiam ter colocado, e que certamente os prazos aí, as cobranças que nós temos aí de ter que fazer a defesa logo, né, às vezes antecipar, então às vezes tem alguns elementos faltantes, a gente precisa ressaltar aqui. Além disso, né, além do mérito, de algumas questões importantes, precisa ressaltar também o que pode ser corrigido para você entregar essa versão final a contento do que foi seu esforço durante o curso, né? Então, começando por todos os elementos, né? Eu acho que de forma geral, como eu coloquei, é uma monografia que tem resultados, tem estrutura, então ela tem um propósito, né? Não é alguma coisa que está solta, é alguma coisa que tem teoria, tem contexto, tem teoria, tem método, tem resultados e tem uma conclusão. Então, e a conclusão é muito conectada aos resultados, né? Não tem por onde escapar muito, pelo que a gente entende de comércio internacional, não há por onde escapar muito os resultados, não tem por onde sair muitas explicações além da que você colocou sobre essa relação Brasil-China, tá? É um pouco por aí mesmo, tá? Eu vou primeiro já aqui para o resumo, né? Então, são os elementos, eu vou capítulo a capítulo, né? Eu acho que o resumo, ele dá o recado, né, do que você fez, etc., tudo certinho. Agora, seria importante que no resumo, na sua revisão, você, de certa forma, ressaltasse qual é a literatura que você está trabalhando. O resumo não pode sair do mesmo tamanho que está aí, não. Ele tem que ser desse mesmo tamanho. Qual é a literatura, né? A metodologia utilizada, né? Eu acho que é importante, né? Se o país é rico em commodities agrícolas, aí, isso não precisa estar em resumo, né? Diga lá que é Brasil, China, por aí, e dedica um pouco mais a dizer, porque quando o outro colega for pegar seu trabalho no ano que vem, que estiver lá no site, a gente sempre assim, leia o resumo. O resumo tem que ter o quê? O que é o trabalho, qual é a literatura utilizada, qual é a metodologia utilizada, qual é a base de dados utilizada. Então, seu trabalho é um trabalho aplicado, né? Então, isso tem que estar no resumo. São frases, não é para... Esse resumo não pode ser maior do que ele está aí, mas eu acho interessante que você colocasse esses elementos já no resumo, porque para a gente saber o que tem um trabalho, não vai ler de tudo, vai ler esse resumo, que é um parágrafo. Esse um parágrafo tem que ter tudo. Tá? É um resumo, por isso que o nome chama resumo, é um resumo do trabalho. Então, se você pegar os capítulos da sua monografia, você vai ter um capítulo lá que é contexto, outra, a parte teórica já no contexto, a metodologia, os dados e os resultados. Então, no final do resumo, você já sabe que vai ter que ter uma frase sobre resultados e outra frase sobre o resultado geral, né? Então, no resumo, eu se fosse você, deixaria isso mais claro, tá? Bom, a partir daí, tem alguns elementos que acho que é importante você anotar. Acho que é exatamente isso, né? A rapidez para entrega e para defesa logo, né? Talvez não tenha passado algumas coisas que não condiz certamente com a sua atuação como aluno, né, nosso da faculdade. Acho que faltou algumas coisas, por exemplo, espaçamento simples, a versão final? Acho que não, né? Não sei, tem que ver lá tem algumas coisas de formatação que passaram no próprio resumo, né, se você for ver.
acho que tem alguma coisinha ali, tanto as compras quanto as vendas, né? Tá tantos as compras, né? Tem um Szinho que faltou ali, então aquela revisão final que você vai ter que fazer realmente para a versão final, tá? Claro, o orientador, ele pega, ele vai, mas ele tem muitas, não dá tempo de pegar tudo, é o aluno que é responsável por isso, tá? Então, você tem que levar isso, porque essa é a sua última aula hoje, a gente continua na última aula, não para de tentar formatar o aluno para que ele saia, né, como bem, né? Esse é o nosso objetivo. Então, por isso que faz essa defesa, você tem mais um período aí para fazer umas revisões e pronto. Mas vamos lá. Então, na introdução, você colocou, né, aí isso está claro, porque no último parágrafo aí, da sua introdução na página 6, né, que você coloca, este trabalho tenta entender as relações comerciais, etc. Isso aí está, mas de qualquer forma, antes desse parágrafo, seria interessante que você deixasse claro o problema. Esse exercício deixar claro, o problema é a pergunta mesmo, com ponto de interrogação, sabe? A pergunta, olha, qual é, ponto, isso marca, isso fica bem marcante, o problema de pesquisa e o objetivo. Tá? Eu sempre peço, olha, faça esse exercício, tem que ter um parágrafo que tá, o problema bem é explícito, o problema de pesquisa é, ponto, né? Desse modo, tá, o objetivo desta monografia é, né? Da forma como você coloca, tá claro, tá no último parágrafo, né? Mas tá solto, esse trabalho tenta entender, foi o que eu disse, quando lê o resumo e vai lendo a introdução, a gente fica um pouco perdido no que você quer fazer. Não, quando a gente vai no começo. Depois que a gente vai lendo, chega no final da introdução, está bem claro. Está bem claro o que você quer fazer. Está bem. Mas essas coisas é bom você colocar. Acho que está bem tranquilo você deixar claro problema e objetivo. Lendo a introdução, dá para entender. Mas é importante que num parágrafo esteja claro. Porque isso quando a gente está fazendo uma análise, que não vai ler só a monografia toda, um potencial aluno ano que vem, ele vai procurar esses elementos na introdução, tá? Bom, agora na introdução, vamos pegar aqui que eu anotei no parágrafo 2, se você está com a monografia aí, no parágrafo 2, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Tem lá, no final do parágrafo 2. Por isso, ao longo da década, o volume de exportações e importações entre os países cresceu significativamente, possibilitando a ocorrência de um processo de desindustrialização dos principais setores brasileiros. Então, assim, você começa falando da China, esse parágrafo, se você colocar no começo do parágrafo, você está falando da China, etc, etc, etc. Então, dá a entender, nessa sua afirmação, que esse processo de desindustrialização do Brasil ocorre em função dessa relação com a China. Entendeu? E não é. O processo de desindustrialização, talvez os estudos já tenham comprovado que existe, né? Que isso está sendo estudado ainda. Mas ele se deve a uma série de fatores da relação do Brasil com outros países. Até porque, se você analisar o seu resultado final, você com certeza vai ver que a questão das importações do Brasil é que isso tem que estar lá no final das conclusões, eu acho. O Brasil importa muito bens de capital, né, André? Acho que André, muito bens, máquinas, equipamentos. E ainda não existe essa relação tão sólida de fornecimento de bens de capital da China para o mundo, está começando agora, né? Mas os bens de capital do Brasil importa máquina pesada, né? Itália, Alemanha, né? Então, esses resultados. Então, eu acho que essa questão da desindustrialização não pode remeter a essa relação do Brasil com a China. Eu acho que é em relação a um contexto mais geral, tá? A não ser que você tenha aí, se você quiser colocar essa afirmação, que você tenha uma referência de um autor dizendo isso. Aí você poderia colocar. Então, acho que essa afirmação, se você pudesse dar uma quebrada nela aí, para poder não dar esse entendimento. E aí o outro pesquisador da área certamente não vai gostar de ver. De repente pega um pesquisador lá sobre desindustrialização nesse seu trabalho, ele já vai atacar e dizer, então, acho que seria interessante você não colocar isso. Depois tem o parágrafo, deixa eu ver aqui, tem um parágrafo na página, deixa eu ver aqui.
Tem um parágrafo aí que tem uma vírgula que atrapalhou tudo aí. O último parágrafo dessa página 5, lá, se você for ver, tem alguma coisinha que ficou solta aí na hora de você digitar aí. Só isso. De acordo com Sachs e Warner, né, 95, 97, existiria uma relação negativa entre crescimento econômico e exportações de commodities. Foi apelidada de maldição, né? Aí bota uma vírgula, foi apelidada, né? Então, depois da vírgula aí, tá faltando alguma conexão aí. É uma questão só de, talvez, e esta, sei lá, alguma coisa, sei lá, uma relação negativa, né? Então, e esta relação foi apelidada, né? Mas, apelidado é um termo que não se usa geralmente em texto científico, tá? Esse termo não pode. Você pode escrever um texto para colega, pode escrever um texto para o jornal. Ficou conhecida, é conhecido na literatura, coloque qualquer coisa. Para um texto, o seu trabalho, na verdade, assim, que você requer, é o primeiro trabalho científico, assim, né, de peso que você está fazendo, que está saindo da graduação. Então, esse apelidado aí não cabe, não. Esse termo não é interessante que ele fique num trabalho que vai ser consultado por colegas depois, tá? Então, mudar ele aí seria interessante a você, nesse refinamento que você vai ter que colocar. Da mesma forma, na página 6, no outro parágrafo, página 6, aí sim. Então, esse parágrafo tem alguns elementos importantes, porque acho que esse parágrafo geralmente é o parágrafo que tem que extrair, né, fechar uma sessão, exige mais de você. É isso que eu coloco, né? Eu acho assim que ele deveria ter nuances mais claras sobre ele no resumo, porque nesse parágrafo você sintetiza, né? Esse trabalho tenta entender a relação, tenta entender, né? Acho que busca, né? Tem um monte de frase aí que eu anotei aqui para tentar ajudar você a resolver isso daí. A relação comercial através de tal. Então, esse parágrafo aí, ele está bem específico em relação ao método, à metodologia. Então, são alguns elementos dele que eu acho que você devia levar lá para o resumo. Resumo, você tenta contar uma história ali, não, quando na verdade você levar esses elementos para lá. E aí você vai aí tem inversamente um comércio intersetorial, vai aí tá vendo? Tem um período aí, não sei se você está acompanhando aí no trabalho. Inversamente, um comércio integral costuma ser indicador. Novamente, essa frase costuma ser, não cabe para um trabalho científico, né? Geralmente né, pode ser definida, alguma coisa assim, mas costuma ser, é um termo que cientificamente ele também não vai pegar muito. E é uma outra que eu fiquei com dúvida, né? Que aí você colocou no final também, esse parágrafo tem bastante coisa que eu não entendi. Não que eu vou ficar falando em todos os parágrafos, tá? Além disso, ao estudar os enclaves, aí você coloca das especiarias, né, exportadas, né? Aí eu fiquei em dúvida, né? Porque no comércio internacional, principalmente na história do comércio internacional lá atrás, né, a gente vai remeter isso lá atrás, especiaria é algo bem definido, né? Principalmente no caso da China, etc. Esse termo especiaria pode até ser que você queira dizer isso ou não, você está falando de uma multiplicidade de produtos, alguma coisa. Então eu fiquei em dúvida. Realmente eu fiquei em dúvida ao que se refere a esse termo especiarias, porque especiarias para comércio internacional, a gente está falando de especiaria mesmo, sei lá, pimenta, isso, não sei o quê, tinta, tapete, aquelas coisas lá atrás, né? Não é isso não, né? Eu estou supondo que não é isso. Não, foi mais a confusão do termo mesmo. Isso. Então, a gente tem que pegar isso. Não pode ir para a versão final, João. Não pode, porque não pode confundir, né, o trabalho, não pode causar isso. Então, nosso papel aqui é ser bem chato mesmo com isso. Eu sempre digo assim, a gente pega tudo. Meus alunos também, eu corrijo os trabalhos, mas aí chega um ponto que eu deixo para a própria característica da orientação, pega, lê, mas a orientação tem 10, 12 trabalhos lá corrigindo, não vai conseguir pegar tudo. Essas coisas você tem que ficar um pouco mais atento. Bom, vamos lá, vamos para o capítulo 2. Também, aí o capítulo 2 tem algumas coisinhas bem estruturais aqui. Revisão de literatura, né? Eu não sei o emprego desse termo, nesse primeiro parágrafo aí, que você tem lá. É importante visualizar os números
né, do que foi e é, né? Foi é o passado, é o presente, né? Mas escreva isso, não coloque se foi barra é, não. Do que foi durante tal e continua sendo. Explique isso, né? Não deixa se foi barra é, não. E a partir daí, você nota que nessa revisão de literatura que você faz, tem uma questão importante aqui, eu acho que no gráfico 1, que você não comentou. Você vê que tem alguns picos aí, né? Se você olhar aí, né? 2011 a 13, 17, 19 e depois 21, né? Lá. Você tem alguns picos, né? É interessante na sua narrativa aí, se você tivesse explicado por que ocorreram esses picos, né? Porque esse é um capítulo bem... Esse digamos assim, é um capítulo bem introdutório, né? Introduzindo o leitor, de repente o leitor que não conhece o comércio internacional, etc. Você está colocando isso para poder narrar, para que a pessoa possa explicar o que é isso, né? Então, eu acho que isso aí não está. A outra coisa que esse capítulo aí, então, é interessante. Outra coisa que eu notei nesse capítulo, aí vem o gráfico 2, a mesma coisa. O gráfico 2 você tem os picos, né? Porque, é claro, são importações e exportações, né, do Brasil são global e para a China, né? Aí você vê, pode ser a questão cambial, pode ser uma crise, é importante deixar isso bem claro, tá? Por que tem esses ciclos aí, tá? Bom, e aí, no capítulo 2, acho que eu vou passar aqui, tem pouco, tem mais uma coisinha besta ali que você tem que ter. Na página 8, vai lá no antepenúltimo parágrafo, tá? O parágrafo que começa, um dos pontos mais importantes, tá? Um dos pontos mais importantes. Aí na quarta linha lá, correlação. Achou aí? A correlação do crescimento econômico com a proporção, né? Correlação do crescimento é como a gente fala, mas a correlação é entre, né? Correlação é entre duas variáveis, tá? Então, a correlação ali, correlação do. Esse do, ele parece uma coisa muito simples, essa palavra do, mas como você estudou econometria e estatística, né? Você sabe que correlação é a associação linear entre, então é a correlação entre, tá? São coisas bem pequenas, mas não são, ela remete a um conceito que você estudou certamente lá no seu segundo semestre de estatística, tá? Bom, e aí eu acho que tem duas questões nesse capítulo, são três agora que eu vou colocar para você. Você fala de praga dos recursos naturais, da mesma forma que lá na introdução eu te falei. Praga dos recursos naturais, você coloca e já sai narrando. Pare ali, nem que você vá para uma nota de rodapé. Praga dos recursos naturais é definir. Se fosse uma dissertação, uma tese, eu não pediria isso, não. Porque aí já é uma coisa mais. Mas por ser uma monografia que outros alunos de graduação vão ler, etc. Então, assim, praga dos recursos naturais. Puxa uma nota de rodapé, talvez, e praga dos recursos naturais é definida como. Deixa o conceito bem definido, com o autor de referência. E no caso de doença holandesa, a mesma coisa. Que doença holandesa tem uma questão de relação com aí o seu orientador sabe melhor do que eu, com digamos, a desvalorização cambial, etc. Isso não ficou claro. Então, quando você coloca os dois conceitos, você coloca já usando um pouco eles. No caso da doença holandesa, não, você já é muito mais claro. Mas, novamente, puxa uma nota de rodapé, defina o que é isso e bota um autor de referência. É só isso que eu teria em relação a esse conceito. E, como eu orientei um trabalho recentemente, eu acho que quando você fala da China, eu até procurei no seu trabalho a referência aos BRICS, né? Eu acho que seria muito importante, porque um dos questionamentos que se faz hoje essa relação entre os BRICS, ela está muito concentrada entre Brasil e China, tá? E acontece que todas essas vantagens de comércio que são criadas quando se cria um bloco comercial, como são os BRICS, se você tiver dois expoentes, né, ou um expoente que ele é muito mais forte que os outros, ele consegue se apropriar melhor, né, das vantagens criadas digamos assim, pelo bloco, né, as vantagens criadas na relação comercial. Então, eu acredito que caberia, assim, um parágrafo aí para situar essa relação entre Brasil e China dentro dos BRICS, né?
É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não estou falando para você colocar uma sessão sobre isso, não, mas eu acho que caberia aí um parágrafo situando isso, segue, né, segue o barco, né, para você poder, assim, sua monografia está bem enxuta, acho que isso é importante, mas de repente se quiser colocar uma subseção, mas acho que não precisa não. Agora eu não tenho visto subseções na sua monografia. É importante ter algumas subseções, mas isso eu acho que, no caso, você está sendo muito direto, não há necessidade disso, tá? Então, dos conceitos, já falei, né, os conceitos de doença holandesa e praga do recurso, tá, não que não esteja definido, praga do recurso, doença holandesa está mais bem definido, mas puxa nota rodapé, defina o que é isso. Talvez para você esteja claro, você estudou isso, para mim aqui está claro, mas não vai estar claro para alguém que é iniciante no assunto, e o papel de uma monografia é esse, certo? Deixa eu ver aqui. Bom, metodologia. Já está indo aqui, vamos ver. Vamos para a metodologia. Tá? Uma coisa, eu acho que uma coisa assim, que quando você coloca assim na metodologia, como você está falando de... É bom que seja direto, como você foi para fazer as questões. Mas, uma coisa importante é que você, pelo menos, tangencie uma outra literatura. O seu trabalho, ele ficou focado especificamente num ponto, ele remete bem à metodologia que você utilizou na teoria das vantagens comparativas, tá? Eu acho que está bem claro isso, e não tem problema, você trabalha com recursos naturais, tem uma literatura sobre recursos naturais, etc. Mas tem uma outra literatura, que eu acho que caberia aí um parágrafo, uma coisa, o professor André também compreende sobre o assunto, que eu acho que é sobre a nova teoria do comércio. Porque, veja, a nova teoria do comércio, inicialmente, ela vai pregar que o país que tem uma vantagem de comércio, ou seja, uma vantagem local, ele tem um mercado local muito grande, ele pode não ter vantagem comparativa. Mas, pelo efeito escala, pelo tamanho do mercado local, ele vai se desenvolver essa vantagem. Não é uma espécie de, entre aspas, de vantagem. Ou seja, ele tem um mercado local tão grande que ele tem retornos crescentes de escala. Ele consegue produzir muito. E consegue produzir muito e exportar e ganhar internamente mercado local e depois mercado internacional, que eu acho que é um dos casos da China. Não é? Então é o seguinte, não que você vá usar isso, mas um parágrafo ali para dizer, olha, eu conheço essa literatura, etc, etc, a nova teoria do comércio prega isso, tal, Krugman, etc, etc, mas o meu trabalho, eu vou aplicar essa literatura que remete a isso. Tá? Então, eu acho que aí, além do parágrafo sobre BRICS, além do parágrafo sobre... Eu acho que esse parágrafo sobre nova teoria do comércio, explicando essa vantagem comparativa que ela é criada em função do retorno que assim, de escala no mercado local. É bom demonstrar um pouco de, digamos assim, como é que eu posso falar assim, de erudição no assunto. Você não vai trabalhar com isso, mas demonstra que uma monografia, ela tangencia uma literatura que é a literatura lá na frente, de ponta, tá? Então, quando você coloca aí, está falando da metodologia ou na teoria ali, é importante você, ou antes, no capítulo anterior, tratar isso. Nos dados, eu estou supondo que você baixou esses dados, foi no Ministério de Indústria e Comércio, né? Mas você baixou lá no Comex Stat, não é isso? Então, defina lá, né? Acho que você colocou no MDIC, né? Foi geral. São as questões, você está vendo que eu estou colocando algumas questões que exigem um aprofundamento, né? Então, eu falei, olha, bota um rodapé, isso, tal. Então, quando você vai ali no capítulo 4, metodologia está bem claro, é o capítulo mais claro, assim. Quando você coloca os dados, nesse trabalho foi utilizado os dados do MDIC para o setor, pois é segregados, né? Tem um errinho ali, pois são segregados. Ou então, esses, na primeira linha do capítulo de dados, está vendo ali, ó? Nesse trabalho foram utilizados dados, tá? Mas tem um errinho de digitação ali, pois é segregado. Não, tá certo, não, eu errei aqui, tá? Desculpa. País e segregados em importação e exportação. Então, aí, eu acho que é importante você definir, né, que os dados foram baixados, né, no Comex Stat, que tem dados, né, com características específicas. Então, por município, por porto,
até porque isso abre a porta para outros trabalhos, tá? Então, acho que é interessante você colocar lá o que é o Comex Stat, como que os dados são oferecidos no Comex Stat e como é que você extraiu. Só isso, tá? Deixar isso bem claro. Vamos lá. Resultados, né? Agora já estou nos resultados. Aqui. Ó, resultados é onde tem essa parte que eu acho assim, já vou colocar aqui, pode ter certeza também que isso vai ser ressaltado depois, mas os gráficos que você coloca tem o ponto mais grave, nenhum tem numeração, né? Você tem gráfico 1, gráfico 2, né? Lá no capítulo 2. Depois, quando você vê o capítulo de resultados, os seus gráficos, né, ficaram sem numeração, a pressa, né, de ter que fechar isso logo, mas isso não pode passar para a versão final, isso é grave, tá? Então, esses gráficos não têm numeração, tem que resolver essa parte de numeração desses gráficos aí, tá? Aí, se você também avaliar todo o resultado aqui, a página 15, começa, né, aí vai embora agora. Aí, quando você... Isso ocorre em todo... Primeiro, tem a parte de formatação, né? Não está justificado o texto. Mas, se você olhar o parágrafo que está embaixo do gráfico aí, como você tem muitos gráficos, e ao montar um texto, esses gráficos podem... você tem que ter a numeração e fazer referência ao gráfico, né? O gráfico 1 apresenta, né, o índice de Grubeloid, né? É possível verificar que... Porque aí o leitor sabe que você tem muito gráfico e os parágrafos estão soltos aí, às vezes o gráfico, o indivíduo pode estar lendo e não saber sobre qual parágrafo, sobre qual gráfico se refere esse parágrafo que você está colocando, tá? Então, você vai que as minhas questões, elas assim, são bem mais de forma mesmo, porque a questão do resultado, etc., está bem encaixada, tá? A preocupação é mais em preservar a versão final sua de uma forma que isso represente o que foi você durante todo o seu curso, tá? Eu pergunto se não seria possível, do ponto de vista de organização, aí eu não sei, pode ser você o orientador, você não teria como resumir esses gráficos, né? Colocar alguns, ou encontrar um caminho para isso e com apêndice. Não sei, depois o professor também pode também colocar isso, mas ficou muito, né? Começa a página 15, e depois vai lá até o final, sempre um parágrafo, às vezes, na interpretação dos gráficos. Eu pergunto se não haveria um caminho, né? Para poder não ficar esse monte de gráfico. Ou, de certa forma, uma forma que eu indico a você que pode ser, quando ocorre isso, você não precisa desses gráficos desse tamanho. Você pode criar seções. Então, você insere, deixa eu tirar aqui, você insere uma tabela, você pode inserir uma tabela, com 2 colunas e 6 linhas. Então, você coloca esses gráficos bem menores e toda uma página só, tipo 6 gráficos numa única página, entendeu? Para cada bloco. Eu acho que isso, quando eu tenho esse problema que você teve aí, eu faço isso, tá? Não é tão simples. Então, se você vai soltando esses gráficos, aí você pode preparar a figura, colocar figura 1. Essa figura 1, ela vai ter lá dentro 6 gráficos. Não sei se você entendeu o que eu estou colocando, né? É questão de Word, inserir, tabela. Se o seu bloco de gráfico tiver 6 gráficos ou 8 gráficos, e aí você insere esses gráficos pequenininhos lá dentro, ficam tudo numa página só, entendeu? Então, eu reorganizaria isso, acho que o André entendeu, participa das monografias com a gente de banca e deve ter entendido. Então, porque fica ruim, não fica bom essa estrutura, não. Óbvio que a monografia vai ficar bem menor, mas não tem problema isso. Os que tiver aqui com apêndice, mas essa organização é que eu não achei interessante. Então, eu colocaria gráficos, blocos de gráficos menores, né, dentro, né, por setor de commodity, etc., que você está colocando aí, eu colocaria 6 ou 8 gráficos numa única página, menorzinho, dentro de uma tabela, para poder... Uma tabela, depois formato, espaçamento simples, para não ficar aquela coisa e pronto. A outra coisa, não seria... Daria para calcular alguns indicadores mais agregados ou requer realmente que
essas mercadorias sejam para você apresentar, necessariamente tem que ser desagregado, eu estou supondo, né, para a questão intra-indústria, etc. Não há como ter um indicador mais agregado para ter uma questão geral sobre a questão do comércio e da indústria, é possível? Estou perguntando, Bessi. Geralmente no menor, esses indicadores eles devem ser feitos no menor nível de agregação. Não tem como, né? Não faz muito sentido, né? Porque quanto mais você agrega, aí o indicador ele vai informar que você está tendo comércio intra-indústria, mas isso pode ser uma questão da agregação. Ok. Não, tudo bem. Isso aí não está. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Os resultados estão fechados. Deixa eu ver aqui. Conclusão. Só um momentinho. Deixa eu pegar aqui. Eu me escrevi aqui. Outra coisa. Eu fiquei bem na parte de organização. Vamos para a conclusão. Você vai ter nas suas conclusões que eu acho que a parte inicial de suas conclusões, no âmbito das exportações, etc., vai até, anotei aqui, ó. Opa. Deixa eu marcar aqui até qual parágrafo. Essa parte inicial da sua conclusão, ela é meio que um resumo, né? É bom ela estar aí. Mas deixa eu ver se eu acho certinho aqui qual é o eu anotei. Você tem essa parte inicial, assim, quase metade das suas conclusões. Os gráficos também apresentam a linha de crescimento, acompanhando o fato do crescimento estar ligado. Então, assim, essa parte inicial da sua conclusão, ela é um resultado, assim, digamos assim, em relação ao comércio e indústria, que, digamos assim, é um resumo, entendeu? Então, eu, no caso, pensaria em pegar essa parte inicial da conclusão e jogar para o final do capítulo. O capítulo, esse seu capítulo de resultado, precisa de um ajuste. Eu pegaria essa parte final, essa parte inicial, que dá quase uma página aí da sua conclusão, a parte inicial. Isso é um resumo dos resultados. Isso é uma forma melhor para você terminar o seu capítulo de resultados com um resumo dos resultados. Então, eu resumiria esses gráficos todos, peguei essa parte inicial da conclusão e transformaria ela na parte de discussão final dos resultados. Você entendeu? Porque conclusão, é síntese, é aquilo que você realmente fez da segunda metade da sua conclusão para frente. Tá? Então, eu acho que valeria a pena você pegar essa parte inicial, essa metade, que você faz uma breve resumo dos resultados, né? Com exceção da mercadoria, outras partes destinadas a aparelhos e posições 8525, 8528, todas as 25 mercadorias mais importadas apenas natureza intersetoriais do índice. E aí uma discussão do resultado. Discussão do resultado você faz no final do capítulo de resultados. Tá? A análise está boa, mas a posição é que não está. Então, essa primeira metade da conclusão, é interessante que você jogue isso para o final do capítulo de resultados. Capítulo de resultado, que eu acho interessante você reorganizar esses gráficos por blocos, não tem problema. Então, assim, esses resultados ficariam interessantes, tá? Vamos lá. Tem mais coisas aqui. Aí, uma questão, assim, que eu acho que você colocou, que a questão que você mesmo colocou na sua explicação, que é a questão que nós não importamos, né? Tantos bens industriais, assim, a questão da China. Eu acho que é importante ponderar, porque boa parte das importações do Brasil é de bens de capital, né? O Brasil não tem uma tradição ainda de importação de bens de capital da China, né? Importar isso, montagem, caixa de câmbio, etc. Mas importação de bens de capital, eu acho que não é essa a tradição. Nós importamos muito mais de outros países, né? A tradição nossa. Então, acho que isso é importante você ter que trabalhar melhor essa questão que você colocou aí, realmente, até na sua apresentação. E
O parágrafo final diz ser bem explícito, para futuros trabalhos. Começa o parágrafo assim, ou seja, você vai indicar que para futuros trabalhos, quem pegar seu trabalho vai ter que trabalhar, vai ter que ver isso, vai ter que, digamos assim, quais são os futuros trabalhos que podem ser derivados, que você sugere para outros trabalhos, outras pesquisas. Né? Faltou esse parágrafo explícito. Não que você não tenha colocado parte, mas explícito. Então, assim, qual é o objetivo, qual é o problema, futuros trabalhos, etc. Então, acho que faltou isso. Tá? No restante, nos resultados, assim, é o que eu esperava. Assim, seu trabalho é bem fechado, o resultado é fechado. Né? A gente é importador de bens de commodities, exportador de commodities, importador de bens de capital, mas essa não é uma relação particular somente com a China, tá? Não é uma relação somente com a China, é uma relação que nós temos com outros países também, então o Brasil é com os Estados Unidos, é com a Europa, então não espécie, e não também, essa questão do comércio intra-indústria que você colocou, o Brasil não tem essa tradição toda ainda de grandes importações da China, como você colocou. A questão é que nós temos uma relação boa de exportar, ou seja, exportar. Agora, a gente importa do mundo como um todo. Né? Por isso que eu acho que é interessante você ressaltar no capítulo 2 a questão dos BRICS, porque eu acho que o Brasil tem uma relação com outros países, com a China, porque é um expoente, etc., do ponto de vista nos beneficia muito para nossas exportações, né? Mas eu acho que, dos resultados, assim, deixa eu parar aqui também, que eu estou passando já aqui do meu horário, posso até voltar a comentar mais um pouco depois, mas eu paro por aqui, essas são minhas colocações, então fico muito atento a essa versão final, não deixe de cuidar dela, é sua imagem que vai ficar no site da UFPA, depois você não tira mais, tá? E tem que fazer jus ao que foi você como aluno, a versão final. Como versão final, ela tem muitas coisas para ser melhoradas e tem muita coisa de forma. E depois contra, né? Depois contra você, depois contra a estrutura, a gente precisa pegar nessa última hora, a gente precisa chamar a atenção. Então, obrigado, João, e obrigado, André. Foi um prazer poder participar, espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado, Gervásio. João, obrigado, Gervásio. Realmente uma leitura detalhada que você fez. João, você quer fazer alguns comentários a respeito do que foi dito? Eu anotei aqui as considerações dele. Realmente foram algumas besteiras de termos trocados, né, que eu já vou corrigir aqui. Essa questão do parágrafo final eu vou adicionar, né? Foi uma coisa que eu já tinha comentado com o André, a gente já tinha conversado sobre isso, foi uma coisa que realmente acabou faltando, né, no trabalho. Agora, sobre a formatação, isso aí já chegou a ser corrigido. Entrei em bastante contato com a bibliotecária durante essa semana e já voltou para ela algumas vezes. Aí, hoje de manhã eu recebi o aval final dela de que agora está na norma já do trabalho de monografia. Então esse ponto aí pelo menos já foi endereçado. Mas outros pontos realmente eu vou tocar ao longo desses dias. Realmente tem algumas alterações a serem feitas aqui. Ok, vou passar a palavra então para o professor Tomé fazer isso. Gervásio, você tá sem som. Acho que você está falando, mas você está com... Não, eu tirei mesmo, não estou falando não. Ah, então desculpe, pensei que você estava falando. Bom, bom dia a todos, bom dia ao João Pedro, ao professor André, professor Gervásio e demais presentes. Bom, depois dessas colocações exaustivas que o professor Gervásio fez, quer dizer, eu praticamente fiquei sem margem de manobra que o professor Gervásio. A próxima vez, o professor André também tem que definir o tempo, né, porque distribui esse tempo de maneira mais igualitária, né, porque o professor Gervásio ficou o tempo todo aí, eu fiquei sem tempo. Né. Bom, olha, muita coisa que o Gervásio disse,
eu concordo. Então, eu não vou repetir essas colocações. Eu achei que o tema é um tema bastante interessante, não é? Essa conclusão que finalmente o Gervásio questionou, quer dizer, o padrão de comércio do Brasil com a China é praticamente o mesmo padrão com o resto do mundo, né? Porque ele é resultado do que você discute aí como especialização, vantagem comparativa, você fala de maldição, ele é resultado de tudo isso que está aqui. Então, é um padrão que o Brasil é especializado. Você fala, não tem indústria, não é? Há um processo de desindustrialização ao longo do tempo. E qual é a vantagem comparativa do Brasil? É isso que você disse, é o agronegócio, que básico, e minerais, entendeu? E sem um padrão de processamento elevado, né? Não é? Mesmo no setor de pecuária e tal. Então, eu acho que o Gervásio, eu até acho que você podia explorar, digamos, essas fragilidades do Brasil, explorar um pouco mais isso do ponto de vista da construção, quando você fala lá na parte da revisão de literatura também, não é? Agora, eu acho que a introdução tem uma parte da teoria e revisão de literatura também tem outra parte de teoria. Então, você poderia criar mesmo no trabalho, tipo assim, elementos de base teórica, uma coisa assim, e pegar essa parte que está na introdução, que tem teoria, e essa parte também da teoria que está na revisão, e colocar lá. E então você vai ter um item especial só de teoria. Porque alguém pode pegar o TCC e dizer que não tem teoria, mas a teoria, porque ele normalmente vai se ver não, quer dizer, tem trabalho que tem revisão de literatura e tem teoria. E tem trabalho que, na revisão de literatura, trata de tudo ao mesmo tempo. E há pessoas que, quando pegam o trabalho, vai logo querer ver a parte da teoria. Então, você tem teoria na introdução e você tem teoria na revisão de literatura. Você cria aí um itemzinho e uma ou duas páginas coloca como bases teóricas ou elementos teóricos, alguma coisa assim. Então, isso não ia dar muito trabalho para você. E na parte de metodologia, você tem lá o modelo, esse modelo você pode colocar lá mesmo na metodologia o item de modelo analítico. Escute esses modelos lá e colocar depois dados. Então, a metodologia ficaria seccionado com modelo analítico, que são aquelas expressões, aquelas equações que você tem, não é? E você depois teria a parte de dados, entendeu? Então, você dava uma feição melhor à estrutura do geral do trabalho, você entendeu? E lá na parte onde você tem aquelas expressões, você usar digamos, um editor de matemática melhor para fazer aquilo aí, porque você usou um editor do Word direto e não ressalta aquelas equações, porque quando você tem índice de produtos, e fica melhor com o índice mesmo lá, porque como está, parece que não há distinção de variáveis aí. Então, você pode usar um editor matemático de funções que faz essa coisa muito bem, e eu acho que dá uma estrutura melhor ao trabalho, entendeu? E, finalmente, na minha colocação aí, o Gervásio também já falou das figuras. Eu, no aspecto da figura, a minha sugestão é que você poderia fazer emparelhamento de figuras, ou seja, uma figura só com três subfiguras na mesma figura. Então, você faria aí uma economia, digamos assim. E esse emparelhamento você fazia de acordo com os temas. Por exemplo, quando você estivesse a falar
digamos, do índice de Graber-Lloyd, você falaria de índice Graber-Lloyd apresentando sobre numa figura só, mostrando 3 produtos com esse índice, em vez de ter o índice de Graber-Lloyd por produto. Você está entendendo? É uma economia, você enxugaria, digamos assim, o seu trabalho. Você fazendo esse emparelhamento por figuras, por taxa de crescimento e por índice de Graber-Lloyd. E, finalmente, a questão que eu tinha mais assim, interessante é que você fala de vulnerabilidade, você fala de um pouco do risco, e você não fala um bocadinho da taxa de câmbio. Então, o trabalho tem pouca referência sobre a taxa de câmbio. Então, eu acho que você aí poderia pegar a taxa de câmbio real e fazer um gráfico dessa taxa de câmbio real e fazer uma análise sobre a oscilação da curva da taxa de câmbio. Você dizia que o significado disso seria algum significado que ia estar amarrado com a teoria que você também falou lá, porque se o comportamento do câmbio está estável ou se o comportamento do câmbio está muito oscilante, você falaria um bocadinho sobre isso aí. E eu senti que falta um pouco o taxa de câmbio dentro do trabalho. Então, com essas ideias, assim, de uma maneira geral, eu acho que também os comentários do professor Gervásio, que também é uma monografia, né? Uma monografia não é uma dissertação, uma monografia não é. Então, a gente, às vezes, tem que dosar de acordo com essa questão aí, porque uma vez você vai ver que isso faz parte do jogo. Daqui a uns anos, quando você for mestre, for doutor, aí você vai voltar e vai dizer, olha, eu fiz esse trabalho, eu poderia ter feito melhor. Essa coisa é assim mesmo, né? Então, muito obrigado aí para vocês. Obrigado, Tomé. João. Obrigado, Tomé. Quer falar mais alguma coisa, João? Não, realmente, acho que essa questão do câmbio ficou faltando, que é uma questão muito importante, né, que eu comentei muito sobre a volatilidade dos preços das commodities, mas não falei nada sobre o câmbio. Então, realmente, é um ponto aqui que vale eu adicionar no trabalho. Agora, essas questões das figuras, eu tive bastante dificuldade de mexer com hoje, né? Talvez seja uma questão que eu posso ser mais leigo na utilização do documento, mas eu tentei deixar os gráficos um pouco menores, tentei botar em uma página só, mas sempre que eu tentava editar, ele acabava desorganizando mais que organizava. Aí talvez eu tenha que tentar algum outro método aí de compilar essas informações em uma imagem só. Mas aí eu averiguo essa questão melhor. Ok, João. Eu vou falar brevemente, né, só para a gente encerrar. A gente sabia dessas questões de forma, né? João estava ciente disso e eu também. Mas a gente preferiu, dado o limite, né, do prazo para a defesa, a gente apresentar assim mesmo. João, ele não está apresentando a versão que com as correções da bibliotecária, certo? Com as sugestões de modificações. Mesmo assim, a gente sabia que tinha um problema ali na apresentação dos gráficos, certo? Geralmente esses gráficos eles são agrupados em poucas figuras, porque
o padrão é construir esses indicadores com o menor nível de agregação possível, e, evidentemente, isso vai gerar uma quantidade muito grande de gráficos, certo? Então, geralmente, isso é apresentado em poucas páginas, com figuras bem pequenas. João tentou corrigir isso, eu acho que ele não conseguiu, né? Então, isso é uma coisa que tem que fazer uma última tentativa, João, né, para a versão final, ou seja, além das correções que virão lá da bibliotecária que você já deu encaminhamento, vale a pena tentar colocar esses gráficos ou em algumas figuras, né? Porque geralmente é assim que se faz, certo? Ou tentar diminuir o tamanho e tentar agrupar de uma outra forma, certo? Mas geralmente você cria a figura, e dentro da figura você tem os gráficos todos pequenininhos, e depois você faz uma análise fazendo os destaques dos setores, certo? Então, talvez valha a pena, na questão do formato, fazer isso, certo? Vou fazer um comentário também a respeito da teoria. Estou ciente, Gervásio, aí da necessidade, talvez, aí, de apontar para teorias além do padrão de comércio, certo? Eu esperava que eu dei a oportunidade de ele falar, ele não falou, do padrão de comércio devido apenas a vantagens comparativas, porque isso é o objetivo dele, certo? No trabalho. Porque você tem uma ideia, assim, ele tem que deixar mais claro no texto, talvez, de que você tem um padrão de exportação baseado em commodities, e que commodities geralmente são associadas às vantagens comparativas, certo? Mas, modernamente, você associa mesmo commodities à economia de escala, certo? Porque você tem uma divisão tradicional que a economia de escala estão associadas apenas a bens industrializados com maior conteúdo tecnológico, e de que vantagens comparativas estão associadas a commodities. Hoje em dia não é mais assim, aí João tem que, talvez aí nesse esforço final, no momento que ele fala disso, deixar isso mais claro, né? Porque ele quer mostrar isso, ele quer tentar, ele está tentando fazer uma tentativa de mostrar que mesmo que você tenha um padrão de commodities no seu comércio, isso pode estar associado a vantagens comparativas, né? Mas pode estar associado também à economia de escala, e não necessariamente um padrão de comércio baseado em commodities é ruim. No caso, ele observa isso para as exportações, certo? Mas quando a gente olha para importações, aí tem uma questão da agregação, que é o seguinte: esses índices, né, de decomposição de taxa de crescimento de comércio que ele calculou, e o índice de Grubel-Lodge, geralmente você usa o menor nível de agregação possível. E aí você não vai ter a agregação para bens de capital, vamos dizer assim, né? Então, você vai ter ali a menor classificação que existe no comércio internacional. Isso dá aí, nessa classificação SH6, isso dá mais ou menos 6 mil itens. 6 mil itens dentro da classificação. E aí, quando ele pega as importações, ele está pegando 25% das importações, entendeu? Então, ele vai compor aqueles índices com um nível de agregação SH6, e cada nível de agregação somado vai dar 25% do total das importações. E aí tem uma outra coisa que ele observa que talvez seja o mais importante no trabalho, que é o seguinte: você tem economia de escala nesse nível de agregação para alguns setores. Aí esse foi o destaque do trabalho, vamos dizer assim, certo? Então, para as importações, você tem um resultado favorável de que você tem, nos setores que você mais importa, você exporta muito também. Isso gera um comércio intra-indústria que está associado a um padrão mais elevado de comércio, que seria o padrão de economia de escala. Então, essa é a ideia. Assim, esse seria o resultado maior do trabalho, eu acho, né? Que aí que ele talvez tenha que destacar melhor na discussão dos resultados, e talvez lá nas conclusões, certo?
Mas, enfim, eu vou finalizar meus comentários por aqui, porque a gente já passou muito do horário. João, ele sabe disso, ele tem potencial para fazer muito mais, assim, mesmo sendo um trabalho de TCC, né, assim, cumprindo todos os requisitos do TCC, a gente pensou em fazer muito mais coisa e a gente não entrega, né, um trabalho com potencial de crescer para um aluno que não tem potencial de fazer o trabalho, né? Gervásio sabe disso, Tomé sabe disso. Então, João tem realmente condições de fazer crescer esse trabalho que ele apresentou, certo? E se ele desejar fazer isso futuramente no mestrado, ele com certeza fará isso muito bem. Agradeço, eu tomei nota, principalmente, eu tomei nota de tudo, eu fui digitando aqui na medida do possível, do que o professor Gervásio falou, do que o professor Tomé falou, acho que o João também foi anotando algumas coisas. A gente vai tentar incorporar, tentar corrigir principalmente a forma para essa versão final. Vamos ver aí como aqui está a questão dos prazos, certo? Eu vou pedir agora que tanto o João quanto os demais presentes, exceto a banca, saiam da sala. Aí, João, a gente vai decidir, a gente vai avaliar, né, o trabalho, vai dar a nota, vamos decidir a nota, e aí eu te mando um link por WhatsApp para você retornar para a sala com os demais, certo? Para a gente divulgar a nota ao final. Tá certo. Nesse momento, eu vou pedir para que você saia da sala virtual e os demais também. Aí eu te mando um link assim que a gente terminar. Tranquilo. Muito obrigado. Obrigado, Gervásio e Henrique também. Vou nessa aqui, daqui a pouco eu retorno. Tchau, tchau.